Boa noite aí, colegas e colegas do Médico Único. Mais uma live, hoje uma live bem especial, que a gente vai receber um grande amigo e colega médico aqui, cirurgião plástico. E aqui no Médico Único a gente ajuda você a tornar seu consultório cada vez mais diferenciado e lucrativo. Então não deixe de seguir a gente aqui para mais conteúdos como esse. Quero perguntar aí a Clara, o Gabriel, como é que tá o áudio aí, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre empreender na saúde. O Gustavo já chegou aqui, já vou chamar ele. E que palavrinha é essa sobre o que é empreender, né? Que palavrinha é essa? Será que é ter um CNPJ, empreender? Será que é só isso? Então isso a gente vai bater esse papo e mais algumas coisas aqui com o Gustavo. Já vamos chamar ele aqui. Esperando ele entrar. Gisele tá aí. E aí, meu amigo? Fala, Rodolfo. Tudo Como é que bem? estamos? Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. Então, Gustavo, só falar rapidinho aqui, Gustavo, que hoje você que é estrela. Ah, que Então, nada. vamos aprender com você aqui. Gustavo, a gente se conectou num grupo de empresários que a gente tem aqui em Brasília e numa mesa. E o me surpreendeu foi que o Gustavo estava lá não porque era médico, mas porque ele tinha outros negócios fora da medicina. Então ele tem essa mentalidade aí empreendedora que eu acho muito legal no colega médico dia de hoje. Mas Gustavo, vamos começar. Começa aí falando sobre sua história, como você começou a empreender aí e o que te levou a isso, sua cabeça. Vamos lá. Bom, Rodolfo, primeiro aí, um prazerzaço estar aqui falando com você e com a sua audiência aí. É um, é um tema que eu gosto muito e que eu tenho procurado aprender e desde pequeno assim, na faculdade eu já estava pensando em empreender porque eu queria fazer algo diferente, eu não sabia o quê. E eu tive essa grata surpresa aí de te conhecer no grupo, porque é raro você chegar numa mesa de médicos e empreendedores da saúde e conseguir falar com qualidade sobre empreender, gestão, liderança. E foi ótimo mesmo a gente conseguir ver isso aí em outro colega e poder estar aqui. Bom, minha carreira de empreendedor começou ainda na residência. Eu fazia residência de cirurgia plástica já, e eu sempre gostei de finanças, gostava de investir em ações, e num primeiro momento eu quis entender primeiro por que tinha alguns médicos que davam plantão sábado à noite, e mais velhos, caras com 50, 60, 70 anos. E aí, quando você vê isso, você entende que tem alguma coisa errada, né? Por que que as pessoas estão fazendo esse uma profissão que ganha tão bem, você ter um cara que está precisando da plantão? Isso sempre me incomodou. E aí eu comecei a refletir sobre isso e eu via que esses caras não tinham alguns fundamentos básicos de aprendizado que era sobre como gerir, como entender de finanças. E eu quis falar, eu vou fazer diferente. E comecei a poupar logo de cara para entender esse mundo de finanças. A partir do momento que eu comecei a entender de finanças, eu quis fazer com que o aprender sobre ações na bolsa e tal. E eu me apaixonei pelas histórias das empresas, dos empreendedores por trás dela. E aí eu falei, esse negócio de empreendedorismo é legal. E aí comecei a aprender e fui abrir minha primeira construtora com 25 anos. E aí com 25 anos, quando eu abri a construtora, era aquele projeto do Minha Casa Minha Vida, eu vi que era um negócio muito legal, que eu poderia fazer muita coisa fora da medicina. E aí, fazendo isso fora da medicina, a gente abre aquele braço, né? O braço que a gente vende hoje, que a maioria dos médicos vende, que é o tempo.
e aí eu poderia vender o meu ativo, que era meu conhecimento, fora de gastar meu tempo. E aí disso eu abri minha construtora, depois eu abri uma fábrica de sorvetes, que hoje é a maior de Brasília, que tem 1.400 pontos de venda. E também montei minha clínica hoje, que tem 11 médicos, atende mais de 3 mil pessoas. Então foi isso a minha história, um pouquinho de como eu comecei nesse ramo. Cara, muito legal, né? E eu tenho um colega cardiologista que viajou comigo para o Vale do Silício. E ele postou esse final de semana, ele montou, cara, a Missão Covid. A Missão Covid foi a maior, um dos maiores, ganhou centenas de prêmios na época do Covid. Ele montou, era um trabalho gratuito que ele fazia aí, atendendo pessoas, juntou um monte de colega médico para ajudar. E ele ganhou um monte de prêmio e disso saiu uma ideia da startup que chama Starbem. E o Leandro está lá no Web Summit agora, lá em Portugal, né? E que você deve saber. E aí ele abriu uma caixinha lá perguntando o que ele aprendeu no Vale. E eu mandei a pergunta que eu já sabia a resposta. Ele mandou assim: o que eu aprendi no Vale foi resolver problema. E quando a gente fala em empreendedorismo, é isso, né? É a mentalidade. A mentalidade não é CNPJ. CNPJ é empresário. É a mentalidade de resolver o problema, né? E quando você montou, e você tem agora vários negócios, né? Não só na área médica, e para isso tudo precisa de gestão, né? Que você fala muito, eu falo muito. E o que você aprendeu, foi atrás de descobrir mais sobre gestão? Como foi essa trajetória aí na gestão? Rodolfo, quando eu comecei a empreender, e aí era uma coisa que a gente considera simples, né? Era uma construção do Minha Casa Minha Vida. Então, era eu comprar o lote, construir, vender e receber o dinheiro. Até então, na minha cabeça, com o inocente de empreendedor de primeira viagem, eu achava que isso era fácil. Então, eu estava lá, naquele momento, fazendo as casas, melhorando a vida das pessoas que estavam lá, que precisavam dessa casa. Eu tinha o dinheiro e para mim, era fácil resolver. Só que quando você começa a juntar essa equação, você vê que tem várias coisas que você não sabe e a gente, na nossa formação como médico, a gente também não aprende. É como gerir pessoas, né? Porque se um fornecedor seu atrasa, você tem que ir lá conversar com ele. Se um pedreiro seu não vai, você tem que saber, entender como que ele, por que que ele não foi, por que que a obra está atrasada. E aí você começa a falar com o corretor, falar com o cliente que está comprando. Então você começa a conversar com várias pessoas envolvidas no negócio e você achava que era simplesmente fazer a casa e resolver o problema, estava tudo resolvido. Mas não, você tem que gerir essas pessoas, você tem que ter uma inteligência emocional para saber que não é só você chegar lá e cobrar e tá tudo resolvido, ou mais inocente ainda, é você pedir para ele fazer e achar que está resolvido, né? A segunda parte é entender o cliente, né? O que que o cliente quer, né? Uma casa parece que Minha Casa Minha Vida, a gente tem o pensamento simplista de entender que são todas iguais e basta você fazer que a pessoa vai comprar. E não, tem os detalhes, você tem que entender esse cliente, ver qual que é a preferência dele, se é uma rua sem saída, se é na esquina, qual que é o melhor lote para você comprar. E a gestão financeira disso, né? Eu coloco o dinheiro, quando ele vai voltar, eu tenho que negociar com o fornecedor, eu tenho que comprar mais barato, mas se eu comprar tudo de uma vez, eu vou ficar sem dinheiro, corre o risco de faltar dinheiro no fim da obra. Então, tudo isso eu fui aprendendo e fui me desenvolvendo. E aí, aquilo foi me trazendo várias possibilidades na cabeça, né? De ampliar aquele negócio, de sempre crescer, de uma mentalidade, cara, eu vou fazer a próxima casa sempre melhor. E aí, aquilo lá foi me trazendo para outros mundos que hoje eu consigo aplicar em qualquer área de negócio que eu tenha hoje, porque são princípios básicos. Então, coisa que você pegou principalmente fora da nossa formação, para formação bem técnica, né? E é o que a gente vê muito no colega médico, você sabe muito bem disso, você fala para muitos, não tenho tempo, eu não tenho tempo, que não sei o que lá, não tenho tempo. É o tempo inteiro falando isso, né? É. Você vê aí o Gustavo é médico, tem uma clínica, tem outros negócios, vários outros, tem uma
grande empresa de sorvete, então tem muitos funcionários, tem problema para dar e vender, tem a consultoria, Tem a tem mentoria problema para dar e agora, né, vender. que é mais resolver problema de outras pessoas. Exatamente. E assim, como você faz sua gestão de tempo, Gustavo? Porque eu percebo que isso é um grande dor do médico, né? Então, o seu um avatar que pode nos responder isso. Como você faz sua gestão de tempo para gerir suas empresas e ser médico ainda? Cara, eu gosto de falar que gestão de tempo é gestão de prioridades, né? Eu não sei se você também já me falou isso, mas isso eu levo na minha cabeça. Então, se eu tenho a prioridade, aquilo lá eu vai consumir o meu tempo, a maior parte dele, para eu poder desenvolver. Mas antes disso, a gente arrumar tempo passa por um princípio de ter uma visão de futuro. Antes de ter gestão de tempo, eu acho que a gente tem que ter uma gestão de futuro bem clara da onde a gente quer chegar. Porque se você não tem uma você não tem uma visão clara de aonde você quer chegar, como você quer estar, o que que você quer ter, né? O que que você quer ser principalmente e o que que você quer fazer, você nunca vai conseguir fazer uma gestão do tempo satisfatória, porque você vai dar sim para o que não precisa e vai dar não porque muitas vezes que vai levar ao futuro que você precisa ou que você quer. Então eu sempre baseio para tomar minhas decisões aquilo lá está condizente com a minha visão de futuro? Se não tiver, ou eu vou dar não, ou eu vou delegar para alguém que faça melhor que eu ou que o tempo custe mais barato. Então, como que eu faço essa gestão do tempo? Primeiro, eu defino minha visão do futuro e defino quais são os projetos que eu quero entregar para concretizar essa minha visão de futuro. A partir disso, eu penso sempre o seguinte: quais dessas funções, quais dessas tarefas, quais desses projetos o Gustavo é o melhor para fazer isso? Então, por exemplo, a gente está montando um novo projeto de marketing de indicação lá dentro da clínica. A minha vontade, eu que tenho no DISC, eu sou o dominante, aquele que quer sempre fazer tudo, a minha vontade inicial é de eu pegar esse projeto e começar a fazer. Só que aí, quando eu parei para pensar e organizar a minha agenda, eu falei, mas se eu colocasse a minha secretária para fazer isso, ela vai ficar mais motivada, ela vai estudar, ela vai engajar mais, ela vai entregar mais resultado, porque a responsabilidade é dela. E é uma coisa que eu posso delegar para ela e eu supervisionar, em vez de eu pegar tudo para fazer. Então, eu começo a pensar isso. O que que o Gustavo é o melhor para fazer? Ou tem alguém que eu possa delegar que possa fazer? E a segunda parte que eu faço, que eu acho bem bacana, é dividir por blocos de tempo, né? Então, por exemplo, amanhã de segunda-feira eu dedico ao planejamento estratégico da minha clínica. Na segunda à tarde, eu vou dedicar à parte de vendas da minha fábrica de sorvetes. E aí, cada bloco da semana, eu divido com uma parte que eu tenho que olhar. Fazendo isso, se tem algum problema aqui ou alguma coisa que eu tenho que fazer que não é emergencial e dá para esperar para aquele bloco, eu deixo tudo naquele bloco. Porque aí eu consigo deixar minha mente mais reservada para aquele tema. Então eu esgoto aquele tema e aí eu vou fazer na minha agenda mais organizada para conseguir entregar tudo que eu preciso entregar. Ótimo. Eu sempre falo, né, que a partir do momento que você já deixa tudo meio caminho andado, você não precisa perder mais tempo com essa parte da gestão. Você entra, dá seus pontos principais e a galera toca, que é igual a liderança, né? Desenvolver liderança em outras pessoas. Então, é fazer com que as pessoas também, como você fez com a sua secretária aí, vai fazer, é fazer ela tomar a frente do negócio e você ficar só na parte que precisa ser feita, que é a parte sua de visão de futuro, né? Que a gente chama. Mas quando a gente pensou nessa live aqui, e eu estava pensando, eu lembrei de uma aula que eu tive no Dom Cabral, de mentalidade empreendedora e modelagem de negócio. E eu trouxe aqui para a gente um negócio bem legal, que eu fui lá pegar esse slide na aula, que eu tinha lembrado, que vai muito de encontro com o que a gente fala, principalmente com um colega médico, que tem uma pesquisa muito grande que chama Global Entrepreneurship, já me enrolei todo aqui, Entrepreneurship Research, que aqui no Brasil é feito pelo Sebrae e eles fazem pesquisa com empreendedores no mundo inteiro. Então, para a gente ter uma ideia, 38%, a última pesquisa é de 2019, o grande problema do Brasil é esse.
mas a última pesquisa de 2019 que mostra que 38% dos brasileiros em idade de ativa, né, que a gente chama, empreendem. A grande maioria, 80%, por necessidade e a minoria por oportunidade. E quando a gente avalia isso, e tem um quadro bem bacana, que eles avaliaram em 4 esferas principais. Antes da abertura da empresa, planejamento e recurso, a gestão do negócio e a capacitação. Então, tem as empresas que sobreviveram e as empresas que fecharam. E olha que interessante. Antes da abertura da empresa, as empresas sobreviventes tinham empregados no mesmo ramo. Então, assim, se a gente mexe com saúde, empreender na saúde vai ser muito mais fácil. É por isso que eu tiro o chapéu para você, que você empreendeu em ramos completamente diferentes. Eu falei isso até para você um dia lá no estacionamento, né? Falei, cara, eu tiro o chapéu para você, porque eu já tentei empreender e não deu certo. Então, assim, e uma coisa que eu aprendi. Então, pessoas que as empresas estão funcionando até hoje, abriram por oportunidades. Geralmente, a grande maioria que abre por necessidade, quebra. As empresas, quando a gente fala em planejamento, as empresas que sobreviveram, planejaram por mais tempo. 11 meses, que você acabou de falar aí, planejamento estratégico. As empresas que fecharam não planejaram nada, foram tudo na barrigada. As empresas que tiveram negociação com seus fornecedores com prazos maiores são abertas, as que não tiveram negociação estão fechadas. Mas, tentando resumir, e falar especificamente de gestão, né? As empresas sobreviventes, elas aperfeiçoavam o produto com frequência, o que a gente não vê muito na nossa área. Investir em capacitação e mão de obra, principalmente em pessoal, que você sabe muito bem, treinamento. É ridículo como a gente não treina nossa equipe. Estava sempre atualizado, né, com novas tecnologias, como você faz, eu faço. Tinha um acompanhamento que você acabou de falar no início da live. Então, tudo que você falou está aqui, ó. Acompanhamento rigoroso de receitas e despesas, que é a parte financeira. Então, essas empresas sobreviveram e diferenciava muito bem os seus produtos e serviços da grande maioria, que a gente chama de diferenciação. Então, eu trouxe isso aqui para a gente ver como o Gustavo já falou muitas coisas daqui, por isso que ele está aqui hoje e teve esse sucesso que ele teve. Mas, Gustavo, voltando para nossas Só perguntinhas aqui. Acrescentar, Rodolfo, eu sempre achei que esse pensamento da diferenciação era uma coisa bacana, sabe? Mas que muitas vezes, talvez a impressão que passa aqui, é que a gente aprendeu isso tudo de uma vez, né? E não, eu relembrando a minha trajetória aqui, eu lembro cada perrengue que eu passei, cada ponto que eu não sabia como fazer e não sabia entender aquilo. Cara, e aquilo lá não pode ser um obstáculo, né? Que lá não pode te gerar paralisia, né? Cada casa que eu construí errado, cada sorvete que não dava certo, ou cada paciente que fica insatisfeito dentro da sua clínica, você tem que usar isso para poder você melhorar e trazer o próximo passo, o próximo atendimento, o próximo produto muito melhor, né? O que muitas vezes eu vejo as pessoas falando é, não, isso é muito difícil. Difícil né? Mas a gente tem que escolher o nosso difícil, né? É difícil você depender do convênio, é difícil você ficar refém da clínica que você trabalha, mas também é difícil você gerir uma clínica, você ter seu empreendimento próprio, você ter funcionário. Mas eu acho que você tem que escolher o seu difícil e não paralisar na primeira dificuldade que você encontra, né? Você passou por isso, eu também. Então, acho que é uma dessas partes. Todo mundo hoje quer a fórmula mágica do sucesso, né, cara? E não tem fórmula mágica. Tem suor e muito ringue, tomar tapa na cara. E é isso, cara. É o dia a dia do empreendedor, é isso. Todo mundo tem problema. Ninguém aqui tem uma clínica maravilhosa, feliz e não tem problema. É todo dia um problema para resolver. Sangue, Todo dia tem que matar um leão, né? lágrimas, E não existe fórmula mágica. Existe, sim, caminhos bem mais fáceis para conseguir isso, que é o que você faz na sua mentoria, que eu faço na minha, com caminhos que a gente já trilhou e a gente sabe os caminhos mais fáceis de você chegar num ponto, mas não existe, tem que aplicar, tem que ter atitude, né? E você que dá mentoria, muita mentoria para o colega médico, a gente já falou de um grande problema aqui que os colegas têm na hora de começar um consultório, que é a gestão de tempo, né? Que você já explicou muito bem.
quais outros erros aí que você vê quando o colega quer começar um consultório, uma clínica, mais comuns aí que você avalia? Rodolfo, eu vejo dois erros bem importantes que eu acho que se eu conseguisse, se eu tivesse resolvido bem mais rápido, eu acho que eu estaria mais na frente, mas é o que eu faço hoje e eu aprendi sobre isso. Primeira coisa é achar que só a capacidade técnica resolve o seu problema e que o paciente vai vir naturalmente. É a mesma coisa que a Apple achar que só ter o melhor iPhone, que não precisa investir em marketing, experiência do cliente, e não entregar uma experiência boa e inovadora é o suficiente. Então, eu vejo que a maioria dos médicos que entram na mentoria, eles bateram na tecla de que só a parte técnica é o que ia resolver o problema deles. E nunca foi nem vai ser, né? Nem quando eu era residente, eu via que aqueles médicos que tinham sucesso, meu chefe, que foi o Dr. Dyer, cara, que era um cirurgião plástico brilhante, ele era um ótimo comunicador, ele tinha uma experiência com pessoas, era empreendedor, né? As pessoas que eu me conectei até hoje são empresários de outro ramo, do ramo de sorvete, do ramo de supermercados, do ramo de mentorias, como Flávio Augusto, que eu faço parte da mentoria dele. Cara, são caras que não focaram só na parte técnica. Então, você tem que entender de vendas, né? Entender de marketing, porque o paciente ele tem que te descobrir, né? Não é você sentado dentro do seu consultório, onde você está atualizado, sabe as melhores técnicas, que o paciente tem a obrigação de te descobrir, né? Hoje mais ainda, né? Com essa exposição que nós temos de informação e de mídia o tempo todo, isso daí acaba que você tem uma competição muito grande. E se você não tiver uma intencionalidade na sua comunicação, no seu marketing, nas suas vendas, cara, você vai patinar durante muito tempo. E hoje a gente vê aí esse número enorme de médicos formando. Se a pessoa não se capacitar, não criar um diferencial, não tiver essas habilidades, fora a parte técnica, ela não vai progredir de jeito nenhum. A segunda parte que eu vejo que é fundamental é ter uma secretária que seja estratégica, né? Eu acho que hoje um erro enorme dos médicos, dos colegas contrata uma equipe de marketing, deixa ela rodar lá um monte de anúncios, investe em tráfego pago, e aí chega a mensagem para ela, eu toco o telefone, a secretária atende mal, a secretária não responde, ela não sabe atrair o paciente, gerar valor sobre o seu atendimento na cabeça dele, e esse consultório acaba não progredindo. E aí o médico acha que é só contratar a secretária, até muitas vezes ele acha que contratar uma mais experiente é o suficiente, coloca ela sentada lá e larga, né? Deixa ela lá e acha que ela tem que se desenvolver sozinha, aprender sozinha, e não é. Então, se eu desse um conselho, eu falaria para eles olhar para essas duas coisas, marketing e a secretária, que você vai ter aí vai estar na frente de 90% dos médicos que eu conheço. E fala pra gente hoje, Gustavo, o que você tem hoje na sua clínica, as estruturas que você tem, como você dividiu os seus times aí? Cara, lá eu tenho o time da secretária, né? Que eu tenho duas secretárias que cuidam dessa parte de atendimento ao cliente. Eu tenho o marketing, que é responsável por gerar os leads, gerar as mensagens, gerar novos pacientes para dentro da clínica. Eu tenho a minha gestora e eu tenho uma enfermeira que cuida da minha parte operacional e ela também tem metas de vendas. Então, hoje, a gente é uma empresa, uma clínica que tem uma cultura de vendas. Então, a gente divide essa parte operacional aí da secretária, da técnica de enfermagem, da gestora, para a parte de vendas. E aí, elas tomam conta das 11 especialidades que a gente tem dentro da clínica. Então, todas elas têm metas, todas elas têm avaliação de desempenho e todas elas têm uma capacitação que é paga por nós dentro da clínica para desenvolvê-las. Então, eu vejo que as duas coisas que motivam as pessoas e que a maioria dos médicos não faz. Motivar, né? Dar um norte, dar um sentido para ela, para a função dela, para a tarefa delas, para elas olharem para frente e ver o futuro. E a segunda parte é uma parte de remuneração financeira mesmo.
né? Tem que ter uma parte de desempenho, uma parte onde se elas venderem mais, se elas atenderem bem o cliente, se elas fizerem as tarefas que elas têm que fazer de uma forma correta, elas são remuneradas. Nós somos, como médicos, por que que as nossas secretárias não podem ser? Então, todas as pessoas dentro da clínica têm pesquisa de satisfação e tem também remuneração por desempenho, por vendas. Ótimo, é isso aí. E como você faz a parte da gestão dessas pessoas na sua clínica? Você tem reuniões semanais, reuniões mensais, one-on-one? Como é que você faz isso? Fala aí pra gente. Rodolfo, a gente faz uma parte, sempre que a gente faz um onboard, que é a entrada dessa pessoa dentro da nossa equipe, ela começa com uma parte de aprendizado e desenvolvimento. Né? O aprendizado passa por entender a cultura da nossa empresa, né? O que que a gente valoriza, quais são os nossos princípios, qual que é o nosso posicionamento estratégico, como a gente atende o cliente, né? O que que a gente entende como atendimento de excelência. Depois disso, ela parte para um treinamento de produtos e serviços, né? Ela tem que entender o que que ela está fazendo, né? Então, ela recebe um manual da cirurgia plástica, da cirurgia vascular, de endócrino, dermato, tudo isso para ela entender esse mundo e poder falar com mais propriedade. Então, ela recebe um briefing de tudo isso e depois ela parte para a parte de avaliação de desempenho. Porque é muito comum, se você perguntar para uma secretária ou para qualquer funcionário da maioria das empresas, você perguntar para ela, o que você faz aqui, quais são suas tarefas e qual que é a missão do seu cargo, eu duvido que a maioria vai responder certo. Porque elas 90%, não sabem. Hã? 90% para lá. 90% para lá. Elas não sabem o que elas estão fazendo lá. Se você perguntar qual que é a sua meta, ela não sabe porque muitas vezes o gestor não fez, né? Qual que é a missão do seu cargo, né? Você tem que garantir o que aqui dentro, né? Quais são suas tarefas do dia a dia? E aí, se você pergunta isso para ela, se ela não sabe, você não tem como nem falar se o desempenho dela é bom ou ruim. Então, a gente faz esse onboard, né, essa iniciação, e depois ela passa por avaliações de desempenho, a reunião que a gente chama de one-on-one, uma vez por mês, onde a minha gestora vai avaliar o desempenho dela, onde ela tem 10 itens lá que são mensuráveis e específicos, e ela dá a nota. Se dependendo da nota, ela vai ter um plano de desenvolvimento, dependendo da nota, ela tem um feedback, né? E aí, para o próximo mês, é traçado um plano de ação para ela melhorar o desempenho dela, ou se ela já está lá em 100%, como a gente desenvolve muito os nossos secretários, a gente parte para ela para o novo cargo que ela tem que se desenvolver, novas habilidades, novas tarefas. E uma vez por mês, a gente tem a avaliação, a reunião de resultados, onde a gente expõe todos os resultados da clínica. Faturamento, taxa de conversão, número de clientes, procedimentos, injetáveis, todos os produtos e serviços que a gente tem dentro da clínica. Porque é uma cultura brasileira muito de esconder os números, né? A gente achar que os nossos funcionários saberem nossos números, isso é ruim. E eu descobri que foi o contrário. Eu mostrar para elas os nossos números, elas entenderem tanto as receitas quanto os custos, e elas saberem qual que é a nossa meta, qual a direção, cara, mudou o jogo, elas estão mais engajadas, elas trazem novas ideias, isso eu acho que muda muito. Então, eu acho que fazer essa avaliação, essa reunião de resultado, muda o jogo dentro das empresas. É sem dúvida. Gestão é análise métrica, né? Então, assim, se você não vê o resultado, não analisar, e cabe a gente que faz a parte que nós somos a liderança lá nas empresas, cabe a gente avaliar o número, né? E assim, Justamente. tudo que a gente fala aqui o dia inteiro, então assim, é para vocês verem aí, colegas, que não tem, todo mundo faz o que tem que ser feito. Então, assim, tem o beabá. Agora, é difícil implementar? Com certeza é. E a contratação, Gustavo, como que você faz? Você pede para a amiguinha lá chamar a amiga do lado, chamar a prima que está desempregada, ou tem todo um processo para contratação? Eu já fiz isso. Eu falo que eu era inocente, menino do interior lá de Porá, eu fazia assim.
Mas aí depois, com o tempo, eu fui aprendendo, sabe? Cara, hoje a gente faz uma metodologia que é, a gente traça o perfil da vaga, a gente vê quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes que a gente tem, que a gente chama de chá, né? Para entender qual que é o perfil da vaga. E muitas vezes eu não contrato pelo currículo. Vou te dar um exemplo. As nossas secretárias hoje, elas não vieram de uma experiência prévia de secretárias. As duas que eu tenho, as duas primeiras, são vendedoras da Arezzo. Por quê? Eu queria um perfil comunicativo, eu queria alguém que soubesse vender, alguém que fosse relacional e que tivesse experiência com metas. Então, quando eu entrevistei algumas secretárias já que trabalhavam, e eu entrevistei as vendedoras, cara, a vendedora era muito melhor. O que foi meu papel? Ensinar ela a parte de medicina, ensinar a parte dos produtos e serviços. Quando eu ensinei eles, cara, decolaram, assim, é outro perfil, é outra pegada, mas eu tracei o perfil, né, entendi como é que era, fiz essa análise de currículo de acordo com essa parte de comportamento que eu queria, não só parte técnica. Fiz as entrevistas, então entrevistei. Um erro sobre entrevista que eu vejo os mentorandos fazerem. Cara, analisei 3 currículos. Não gostei de nenhum dos 3 currículos. Eu escolho o menos ruim. Né? Isso é um erro básico que eu falo, não faça isso. Se você não gostou das pessoas que você entrevistou, refaça o processo seletivo. Não contrate a menos pior, que vai ser a pior besteira que você vai fazer, porque você não vai estar satisfeito, ela não tem um perfil que você quer, vai passar 3 meses, você vai ter que rodar o processo de novo. Só que, é só rodar o processo? Não. Tem cliente insatisfeito, você perdeu produtividade dentro dessa clínica, diminuiu o engajamento das outras pessoas, porque é uma pessoa ruim e você gastou sua energia e seu tempo treinando ela e tendo que demiti-la. Isso é muito legal, porque a Maíra tá aqui, ó, bateu palminha aqui que eu vi, eu lembrei que quando eu quis contratar a Maíra é minha closer. E quando eu quis contratar ela, eu contratei uma Red Hunter. E falei assim, ó, quero a, a menina da venda. E ela foi para o mercado, fez várias entrevistas, várias seleções, e eu sempre eu não abro mão de dar a última palavra. Então eu sempre peço para selecionar 3 pessoas, as 3 últimas eu quero ver se o que cabe a gente como liderança é ser o guardião da nossa cultura, né? Então assim, eu tenho que ver na minha entrevista que eu faço com elas se realmente elas têm um fit com a minha cultura, com meus valores, com o que eu penso para uma empresa, porque isso é que cabe a gente. O resto a gente delega. O que cabe a gente é ficar guardião da nossa cultura. Então, sempre as últimas 3 chegam para mim e eu dou a palavra final. E no da Maíra, cara, chegaram 3 super poderosas mulheres, cara. Eu vou te falar, foi difícil demais É a gente raro, hein? conseguir. É Foi o raro, hein? contrário, né? Foi o contrário. Então, assim, por quê? Passou por um processo seletivo muito rigoroso e eu não tinha dúvida que chegariam 3 pessoas altamente gabaritadas. E foi muito difícil a decisão, porque foi a única entrevista que saiu às 3. Eu falei assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Dá Entendeu? vontade de contratar as 3, Não, né? eu Fala assim, eu vou tive, contratar as 3 mas eu fui e. atrás das outras 2, mas as outras 2 já estavam empregadas. E assim, é isso que o colega tem que entender, né? Parar de ter uma seleção muito rigorosa e contratar em 3 meses e demitir em 1 minuto. Então, assim, e evitar, porque o que acontece muito é que pega uma pessoa contratando pelo currículo, a pessoa entra, não tem relacionamento nenhum, é fechada, não conversa com o paciente, trata mal o paciente e vai levando. Não, porque eu não posso demitir, porque se demitir eu não consigo outro. E vai levando aquele negócio, aquele negócio vai virando um buraco de problema e leva esse negócio para frente. É o que acontece em todo consultório que a gente vê, né? E aí depois, quando ele demite, aí os pacientes falam: Não, doutor, pelo amor de Deus, ainda bem que você demitiu, né? Porque cansei de ser maltratada, não marquei consulta anteriormente por conta da secretária. E aí você perde dinheiro, né? No final do dia, você perde Exatamente. dinheiro. Você pagou uma pessoa lá com não sei quantos meses até demitir e poderia ter contratado outra rápido, não tiver. Mas, Gustavão, papo muito, muito bom, cara. E assim,
eu queria, para a gente finalizar, que eu sempre tento fazer uns 30 minutos, até porque a gente não tem muito tempo, né? O colega médico também que está assistindo não tem muito tempo. Então, Aham. por isso que eu gosto de ter umas coisas mais objetivas. Para a gente finalizar, eu queria perguntar para você qual conselho você daria aí para os colegas que querem empreender, tanto na área da saúde como fora, seja o que você quiser, e que fez diferença para você, que fez diferença na sua carreira, que fez você atingir esse nível que você atingiu de empreendedorismo e que possa ajudar aí os colegas que estão começando aí, estão entrando nesse mundo aí, estão formando, já tem sua clínica consultório, estão ainda patinando. Qual é o conselho que você pode dar, ou os conselhos, fica a seu critério. Rodolfo, eu, se fosse para dar um conselho único, eu faria capacitação, né? Eu acho que capacitação, ela muda o jogo de qualquer pessoa em qualquer nível que ela esteja, né? Então, se você você está no ponto A, quer chegar no ponto B e alguém já chegou, cara, esse cara, alguém no mundo já criou essa metodologia para chegar daqui para cá. E se você não está no ponto A e não está no ponto B, é porque você não tem conhecimento prático sobre como chegar lá. E alguém já fez isso. Se alguém já fez, provavelmente já tem o método. Então você consegue chegar lá. Então, capacitação eu acho que é o nome do jogo aí, né? Você investir em você mesmo. Não existe CNPJ bom com CPF ruim, né? Então, se você não está lá, você não é a melhor pessoa da sua empresa ou a pessoa que está mais motivada, mais engajada, a pessoa que lidera aquilo, e isso tem técnica e você pode aprender, cara, você nunca vai, a sua empresa nunca vai ser melhor. Então, se você capacitar, treinar, estar perto de pessoas boas, pessoas que já chegaram onde você chegou, onde você quer chegar, eu acho que esse é o caminho. Então, se fosse uma palavra, eu falo, invista em você, invista em capacitação, porque aí você vai chegar onde você quer chegar. Porque conhecimento, por mais que a gente ache caro, hoje eu acho barato. Porque se você pensar que você vai investir num curso R$ 10.000 e aquilo lá vai te devolver 50, 60, 100 mil, teve curso que eu investi 10 e voltou 120 mil no curso, cara, valeu demais. Então, eu acho que o que mudou o jogo na minha vida foi sempre aprender, sempre me capacitar, implementar o que eu aprendi, e aí sempre aquele ciclo de melhoria contínua que a gente sabe, amanhã vai ser sempre melhor do que hoje, e eu aprendi com o que eu errei ontem e sempre vai. Eu, Então, capacitação, eu acho que é o caminho. eu acho que você falou tudo aí, porque, principalmente na última frase, implantar, né? Então, assim, a gente vê muita obesidade mental, né? É. É o cara aprendendo, aprendendo, capacitando, capacitando, capacitando e não coloca nada em prática. A gente vê muito isso em mentoria, né? Hum. O colega paga a mentoria, não é barata, porque entrega muito valor, e o colega entra, faz a mentoria, a gente entrega aquele monte de coisa para ele e não faz nada, cara. Então, assim, a atitude é que muda o jogo, né? E Então, assim, se aprender e ter a atitude de colocar em prática, ver o que funcionou, que pode ser que funcione para você ou não funcione, mas coloque em prática, deu errado, troca, mexe, mas o que você falou, implementação é que muda o jogo, a atitude, né? E É, porque a pode maioria, por falar. isso que eu falei, conhecimento prático, né? Se só conhecer e não aplicar, cara, não é conhecimento prático, é informação. Você sabe daquilo, mas você não conhece a fundo, né? Você não internalizou aquilo e você não praticou. Então você tem que praticar, né? Implementa, cara, coloca lá, vai errar mesmo, mas bota aquilo para rodar e vai desenvolvendo. Isso aí naturalmente você vai chegar no resultado que você quer. Tavão, obrigado, cara. Foi fantástico aí. O Rodrigo formou comigo, é cardiologista lá em Porto Seguro. Grande Legal. Rodrigo. E vamos marcar outras aí, que a galera gostou dessa aí. Que bom, E eu que foi agradeço. uma das que deu mais engajamento aqui. Só para finalizar aqui, antes de terminar, só dar um recadinho que terça-feira que vem eu estou tentando conseguir trazer. Eu estava agora esse final de semana, Gustavo, um cara que eu fui conectado e ele foi ex-Meta, ele trabalhou no Meta, que é essa plataforma aqui. É um cara que programador
bicho, eu nunca vi um cara que entende tanto de Google como esse cara, cara. Assim, quando eu conversei com ele esse almoço nesse final de semana, ele tem várias empresas, tá? E ele lançou uma empresa que chama mais Médico, se eu não me engano. Mais Consulta, um negócio assim. Que é tipo para concorrer com o Dr. Allen. E ele foi me provar, cara, que todos os tráficos que a gente faz, ranquear em primeiro no Google, não é dinheiro, cara. É programação. As pessoas não leem o Google. E é um dos caras que mais entende de Google nesse Brasil, cara. E ele mostrou para mim que a programação do Google que você faz, do seu site, te coloca em primeiro lugar, independente do que você tem, independente de R$ 1 que você gaste, cara. Ele me mostrou vários cases dele. É impressionante. Eu estou tentando trazer ele aqui na terça-feira. E então já fica aí. A maior plataforma de venda do mundo é Google. Você vai saber tudo sobre Google com o Marcelo. Estou tentando trazer pelo mesmo horário aqui, terça-feira, 19h30. Então já fica o convite para você. Cara, é uma coisa absurda. Eu te falo porque você tem uma experiência muito legal em marketing. Cara, o tanto dinheiro que a gente joga fora com tráfego e é só fazer o que tem que ser feito, que é a programação, cara. É impressionante. E ele me mostrou cada coisa assim, eu não consigo explicar porque é muita coisa técnica de programador. Mas ele vai trazer aqui pra gente, vai tentar simplificar, porque tem muita coisa técnica. A mesma coisa que você tentar explicar uma cirurgia de silicone para uma pessoa leiga, né? É difícil. Ele vai tentar traduzir isso pra gente e a gente vai falar, então não perca aí, sexta-feira que vem. Tá bom, obrigado, cara. Gratidão, foi muito bom. Eu que agradeço aí pelo bate-papo, como sempre aí de muita qualidade. Ter novos projetos aí, precisando, estou à disposição aí da galera. Tamo aí. E um bom congresso para você, cara. Obrigado. Valeu, Tchau, tchau. Até mais.